Olá, mães com propósito, sejam todas bem-vindas ao nosso canal. Se você ainda não é inscrita, inscreva-se nesse canal, deixe o seu like, compartilhe com várias amigas. E se esse vídeo abençoar a sua vida, deixe o seu comentário também, para que nós possamos crescer. Precisamos da sua ajuda. Há 6 anos nasceu esse ministério Mães com Propósito. Nasceu de uma dor particular minha, onde eu estava orando no meu quarto, e Deus naquele dia falou através do amado Espírito Santo que muitas mães choravam sozinhas. Então Ele me deu o modelo desse projeto. E neste ano, em setembro de 2025, fizemos 6 anos. Agora você vai ver algumas imagens dessa noite. Foi uma noite com o tema Gerando Milagres, aonde pudemos ter várias mães visitantes, mães amigas, mães que foram ministradas pela palavra de Deus, mães que foram tocadas. E nesses vídeos, nessas imagens, você vai ver um pouquinho desta noite. Assista e eu volto na sequência. Eu estou nessa igreja há mais de 14 anos. E quando surgiu esse ministério Mães com Propósito, eu entendi que eu precisava estar no meio dessas mulheres. Mulheres que intercedem, mulheres que oram. Precisamos ser mães que oram. Mães que lutam por seus filhos. Mães que não entregam os seus filhos para o mundo. Pelo poder do nome de Jesus, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nessa noite, o Senhor me deu um tema, Gerando Milagres. O que é gerar milagres? Geramos filhos não somente no ventre, mas no coração. Geramos em oração, em jejum. Geramos com os nossos joelhos dobrados, na intercessão. E como fala um slogan antigo, mães de joelhos, filhos em pé. Entendemos que Deus tem nos chamado para sermos mães com propósito. Maria gerou com um propósito. Lucas 2:40. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Maria gerou com um propósito. Eu e você também geramos com um propósito. Maria literalmente carregou Jesus em seu ventre. Nós carregamos em nosso coração. Então hoje nós somos filhas amadas de Deus, carregamos o Cristo e geramos com propósito. O milagre está dentro de nós. Maria carregou o milagre, o Filho de Deus. Nós também carregamos essa presença. E por onde eu e você andar, que as pessoas possam ver Jesus em nós, que possamos dizer como Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mulheres, nós somos geradoras. Mães, nós geramos com propósito. Os nossos filhos crescem, se fortalecem
enchem-se da sabedoria e a graça de Deus estará sobre eles. Assim como Maria, seu filho cresceu, se fortaleceu, se encheu de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele, assim será com os meus filhos e com os seus filhos. Geramos milagres. Isaías 61:9 diz: seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Todos quantos virem os reconhecerão como família bendita sobre a terra. A minha família é bendita do Senhor, a sua família é bendita do Senhor. Quero falar de uma outra mãe que gerou um milagre. Maria gerou um milagre, o maior milagre que essa terra pôde conhecer e conhece até hoje, se chama Jesus. Mas outra mulher que também gerou um milagre foi Ana. Ana gerou um sacerdote. A história de Ana está em 1 Samuel, do 2:18 ao 19. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos, sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Você sabe da história, e se você não sabe, você vai ler 1 Samuel 1, 2, 3 e você vai conhecer um pouquinho desta mãe que era estéril, mas clamou por um filho e gerou um milagre. Ela gerou um sacerdote. Quero te chamar a atenção nesta história, mas no detalhe de que todos os anos Ana fazia uma túnica sacerdotal. Mas Ana foi visionária, porque você sabe que Samuel não era da linhagem de sacerdotes. Os filhos de Eli eram Ofni e Finéias, que não eram aprovados por Deus, eram reprovados por Deus. Nesse tempo, então, nasce Samuel e Ana o entrega para servir no templo. E Ana, sendo visionária, fazia uma túnica. Com certeza ela sabia que ele não era da linha de sacerdotes, mas ela fazia essa túnica porque ela era visionária. Eu e você devemos ser mães visionárias. Ela fez uma túnica profética antes mesmo do seu filho ser sacerdote, ou antes mesmo que alguém pudesse ter mencionado que ele seria um sacerdote, mas pela fé ela fazia uma túnica. O que você tem feito pela fé para os seus filhos? Quais são os atos proféticos? Quais são as roupas que você já deu para eles profeticamente? Algum objeto para que ele possa lembrar, quando ele colocar aquele objeto, ele sabe: eu sou separado para Deus. Que você possa ser visionária. Há 6 anos nesse ministério, nós queremos levantar mães visionárias, mães que acreditam que Jesus Cristo morreu pelos seus filhos e que nenhum dos seus filhos será perdido. Aleluia! Nenhum dos seus filhos perderão a salvação, mas nós, mães com um propósito, nós iremos povoar o céu. Aleluia! Seja visionária. Desde que seu filho nasce, há um propósito de Deus maior para ele, para ela. Então profetize, ore, declare a palavra de Deus sobre a vida dos seus filhos. Nós geramos milagres. A mulher, quando ela está grávida, de um modo geral, a gestação vai durar 9 meses. Algumas têm filhos prematuros, mas geralmente, a grande maioria tem filho com 9 meses de gestação. E eu estava falando: Senhor, se nós geramos milagres, nos dê palavras, que possam representar o que é gerar milagres. Uma mãe geradora de milagres é uma mãe do sobrenatural, é uma mãe de jejum, é uma mãe de oração, é uma mãe visionária. E eu quero falar 9 palavras que Deus nos deu na criação desse sermão, que representam 9 meses e o que eu e você precisamos. Primeiro, nós precisamos de amor. O amor verdadeiro de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho por amor. Esse amor de entrega precisa estar em nosso coração. Nós precisamos ter esse amor verdadeiro para que possamos gerar milagres.
Segundo mês, então, vamos pensar no segundo mês ou o segundo ingrediente para uma mãe gerar milagres: fé. Hebreus 11:6 diz: é impossível agradar a Deus se você não tem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé não dá para gerar milagres. Não existe geração eleita, sacerdócio real. Nós não vamos ser visionárias se não gerarmos pela fé. Não teremos gestações de milagres se não formos mães cheias da fé. Ninguém se aproxima de Deus sem fé. Portanto, eu te desafio. Fala: Senhor, aumente a minha fé. Um dia os discípulos falaram: Senhor, aumenta a nossa fé. Peça nessa hora: aumenta a minha fé. Terceiro ingrediente para o terceiro mês: fidelidade. Hebreus 10:23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Todas as promessas que Deus prometeu a você e aos seus filhos, se foi Deus que prometeu, Deus vai cumprir. Aleluia! Filipenses 1:6: porque eu estou convencida de que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Então nós precisamos acreditar na fidelidade de Deus. Aleluia! Quarto ingrediente: entregar. Salmo 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas nós precisamos entregar os nossos filhos ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. Tenha a sua parte, com certeza. Faça o possível, porque o impossível quem fará é o nosso Deus. Outro ingrediente: confiar. Às vezes entregamos, mas confiar e saber que será tudo como Deus quer, saber que Ele está trabalhando por nós, é outro nível. Esses dois níveis são muito difíceis. Esse nível da entrega e o nível da confiança. Entregar e confiar. Deus quer dar isso a você nessa hora. Confiar. Provérbios 3:5: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, mas com propósito. Não é no teu entendimento, na tua capacidade, na tua sabedoria que você vai criar filhos, que você vai levá-los até Deus. Precisamos acreditar que o conhecimento de Deus é maior, é melhor. Então não confie no que você acha que sabe fazer. Confie no Senhor de todo o teu coração. Outro ingrediente que todas nós mães precisamos: renovo. Para que possamos gerar milagres, precisamos de renovo. Porque após o nosso filho ou filha sair do nosso ventre, chegar a essa terra, nós teremos uma caminhada. E nesta caminhada da maternidade, nós precisamos ser renovadas. Renovadas no Senhor, para que possamos aguentar firmes. Aleluia! Renovo. Renovo no coração. Por mais que você tenha 40, 50, 60 anos, 70, 80, não estou falando do nosso físico, eu estou falando de renovo que vem de Deus. Então, que nos anima por dentro. E independente da sua idade, você será renovada. Aleluia! Salmo 51:10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Mães que geram milagres, elas têm um espírito inabalável. Nada nos abalará, porque nós permaneceremos buscando ao Senhor, conectadas com o Espírito Santo. Nós veremos milagres na vida dos nossos filhos. Outro ingrediente para gerarmos milagres: resistência. Efésios 6:10-11. Quanto mais sede fortalecidas, vou falar aqui, fortalecidas no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Resistência. A palavra do Senhor fala assim, que nós temos um ladrão que veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Portanto, mãe com propósito, nesta hora, receba resistência. Aleluia!
E o nono ingrediente, todos são importantes, a graça de Deus. 2 Coríntios 1, 2 ao 5. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Louvado seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda, graça, favor imerecido. Nós recebemos ajuda, nós recebemos graça de Deus para gerar os nossos filhos. Esperança, tinha esquecido a esperança, Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A sua mente precisa ser cheia de esperança. Mães com propósito, mães que geram milagres, como está a sua mente? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quando nós estamos grávidas, quando nós esperamos os nossos filhos nascerem por 9 meses, nós precisamos de esperança, de acreditar que aquela criança está crescendo dentro do nosso ventre e que tudo já deu certo, de acreditar que os dedinhos estão formados, os pés, todos os membros inferiores, superiores, que Deus já deu olhos, visão, ouvido, tato, olfato, paladar e que o Senhor já está fazendo tudo enquanto nosso filho ou filha está no forninho. Deus está cuidando. Esperança. Esperança quando eles saem do nosso ventre e aí nós nos tornaremos mães de joelhos, mães que intercedem. Então nós teremos esperança de saber que nós vamos plantar a semente do Evangelho e essas crianças servirão ao Senhor. Esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Mães com propósito, 6 anos juntas, mães de joelhos, filhos em pé, mães que geram milagres e assim continuaremos espalhando a boa notícia do Evangelho. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que você possa se levantar nessa hora para ser uma mãe geradora de milagres. Em nome de Jesus. Até breve.